Antes de ser conhecido como o rei do futebol, Pelé era apenas Edson Arantes do Nascimento, um menino nascido em Três Corações, Minas Gerais, em 23 de outubro de 1900 e 56 de outubro de 1940. Filho de João Ramos do Nascimento, o Dondinho, e de Dona Celeste, Pelé cresceu em uma família simples, onde o dinheiro era contado e as dificuldades eram parte do cotidiano. Seu pai também foi jogador de futebol, mas teve a carreira interrompida por uma grave lesão. Isso fez com que Pelé crescesse vendo o futebol não só como paixão, mas como esperança de mudar de vida. Aos 4 anos, sua família se mudou para Bauru, no interior de São Paulo, onde a realidade era dura. Pelé vendia amendoim nas ruas para ajudar nas contas de casa e também trabalhava como engraxate. O menino cresceu entre bola de meia e pés descalços nos campinhos de terra da periferia. A bola era feita de jornal amarrado com barbante e, quando muito, uma laranja virava diversão. Foi nessa fase que surgiu o apelido Pelé. A origem é incerta, mas acredita-se que tenha vindo de uma forma errada que ele falava o nome de um goleiro chamado Bilé, do time em que seu pai jogava. O apelido, no início, o irritava profundamente. Ele achava feio e sem sentido. Quem diria que anos depois, o mundo inteiro o chamaria assim com reverência. Ainda na infância, Pelé demonstrava um talento acima da média. Era comum ele se destacar entre os meninos mais velhos, com dribles rápidos, visão de jogo e uma capacidade natural de fazer gols. Com o apoio do pai, que apesar das dificuldades nunca deixou de incentivá-lo, Pelé começou a participar de times de várzea e amadores. Um desses times era o 7 de Setembro e depois o Ameriquinha, ambos de Bauru. Foi nessa fase que o ex-jogador Valdemar de Brito entrou em cena. Ele viu Pelé jogando e imediatamente reconheceu ali um talento fora do comum. Valdemar levou o garoto para fazer um teste no Santos Futebol Clube, quando ele tinha apenas 15 anos. O resto, como dizem, é história, mas essa parte vem no próximo capítulo. O que impressiona na infância de Pelé é como, mesmo diante da pobreza, ele soube transformar dificuldades em motivação. Ele não foi um prodígio moldado em academia, mas um diamante bruto lapidado nas ruas, que acreditou no próprio talento. Um menino preto, pobre e nordestino, que desafiou o destino para virar o maior nome da história do futebol mundial. Quando Pelé chegou ao Santos Futebol Clube para fazer um teste, ele era só um menino magrelo de 15 anos, cheio de esperança e com uma habilidade impressionante com a bola nos pés. Foi levado por Valdemar de Brito, ex-jogador da seleção brasileira, que garantiu aos dirigentes do clube: "Esse menino vai ser o melhor jogador do mundo." Na época, muitos riram, mas o tempo se encarregou de mostrar que ele estava certo. E até foi modesto. O teste foi um espetáculo. Pelé marcou gols, driblou com facilidade e demonstrou uma maturidade dentro de campo incomum para a idade. Impressionados, os dirigentes do Santos assinaram um contrato com ele imediatamente. Em 1956, com apenas 15 anos, Pelé foi integrado às categorias de base do clube e já começava a treinar entre os profissionais. Um ano depois, com 16, fazia sua estreia no time principal contra o Corinthians de Santo André. Eu não sou eterno, vou morrer como todos os outros vão morrer, porque tem muita gente que esquece, né? Pensa que é eu duvido, hein, que o Pelé vai morrer, hein? Não, eu acho que o Pelé, a marca Pelé não vai morrer, é imortal, isso não tem dúvida, mas o Edson vai morrer. Claro, marcou um gol. A ascensão foi meteórica. Em 1957, Pelé já era titular absoluto e goleador do time. O talento era tão grande que, ainda com 16 anos, foi convocado para a seleção brasileira. A Copa do Mundo de 1958 na Suécia seria o grande palco para o garoto mostrar ao mundo quem era.
No Mundial, Pelé começou como reserva, mas logo ganhou espaço. Na fase final, explodiu. Marcou um hat-trick, 3 gols na semifinal contra a França e 2 gols na final contra a Suécia. Com apenas 17 anos, tornou-se o jogador mais jovem da história a marcar em uma final de Copa. O Brasil foi campeão pela primeira vez e Pelé virou ídolo nacional do dia para a noite. A partir dali, sua carreira deslanchou. No Santos, conquistou títulos nacionais e internacionais. A equipe se tornaria uma potência mundial, muito por causa de Pelé. Ele fazia gols de todos os jeitos, de bicicleta, de cabeça, de falta, de cobertura, e encantava com sua habilidade técnica, carisma e inteligência em campo. A garotada do colégio, as meninas começaram a chamar Pelé, Pelé, e eu brigava com todo mundo. Foi assim que eu peguei o apelido Pelé, sem saber por quê. E hoje eu adoro, né? Porque é um nome conhecido no mundo todo. Não era só um craque com a bola. Era um estrategista, um gênio em movimento. Nos anos 60, o Santos virou sinônimo de espetáculo. Com Pelé no comando, o clube conquistou 2 Libertadores da América, 1962 e 1963. 2 mundiais interclubes e inúmeras edições do Campeonato Paulista e do Torneio Rio-São Paulo. Em 1961, o governo brasileiro chegou a declarar Pelé Tesouro Nacional, para evitar que ele fosse transferido para clubes da Europa. Pelé transformou o Santos em uma marca internacional. O time passou a realizar excursões globais, jogando na África, Ásia, Europa e Américas. Onde ia, multidões se reuniam para ver o rei. Ele não apenas jogava futebol, ele representava o Brasil com orgulho, elegância e, acima de tudo, talento. Com apenas 20 anos, Pelé já era um mito. E isso era só o começo de uma carreira que viria a redefinir o futebol como conhecemos. A carreira profissional de Pelé é, sem exageros, uma das mais gloriosas da história do esporte. Depois da consagração precoce na Copa de 1958, ele se tornou o nome mais temido do futebol mundial. Jogar contra Pelé era sinônimo de pesadelo para os adversários. Ele era completo: chute potente com as 2 pernas, cabeceio preciso, visão de jogo, dribles curtos e longos e um faro de gol quase sobrenatural. No Santos Futebol Clube, Pelé construiu um império. De 1956 a 1974, marcou 1.091 gols em 1.116 partidas oficiais e amistosas pelo clube. Ele levou o Santos a ganhar praticamente tudo: 10 campeonatos paulistas, 6 campeonatos brasileiros, Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa, 2 Copas Libertadores da América e 2 Mundiais Interclubes. O time chegou ao status de embaixador do futebol arte, sendo convidado para excursões internacionais em dezenas de países. Entre 1959 e 1969, o Santos percorreu o mundo com Pelé no comando. Chegavam a jogar mais de 100 partidas por ano, e a presença de Pelé era garantia de estádio cheio. Ele era tão valioso que o clube chegou a receber cachês altíssimos só pela participação de Pelé nas partidas, mesmo que amistosas. Os jogos do Santos com Pelé foram marcantes na África, Ásia e Europa, e o jogador ajudou a consolidar o futebol como paixão mundial. Na seleção brasileira, o domínio de Pelé também foi histórico. Depois de conquistar a Copa do Mundo de 1958, ele venceu novamente em 1962, no Chile, mesmo tendo se lesionado na segunda partida. A equipe, liderada por Garrincha, terminou o trabalho, mas Pelé já era visto como estrela global. Em 1966, na Inglaterra, sofreu com entradas violentas e o Brasil caiu na fase de grupos. Muitos achavam que ele não voltaria a disputar uma Copa. Mas em 1970, Pelé calou todos. No México, foi o líder absoluto do que muitos consideram a maior seleção da história. Marcou 4 gols,
Deu assistências, participou de jogadas mágicas, como a famosa quase falta de gol contra o Uruguai, onde fingiu que chutaria, deixou a bola passar e tentou marcar de chapa, sem nem tocar na bola. Com essa conquista, se tornou o único jogador a vencer 3 Copas do Mundo, um recorde que até hoje ninguém superou. Em 1974, se despediu do Santos e se aposentou, mas não por muito tempo. 2 anos depois, assinou com o New York Cosmos, dos Estados Unidos, para ajudar a popularizar o futebol no país. Jogou por lá até 1977, quando pendurou as chuteiras definitivamente, com mais de 1.280 gols na carreira, segundo registros oficiais e não oficiais da FIFA. Ao longo da carreira, Pelé conquistou dezenas de prêmios. Foi eleito Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional, recebeu a Bola de Ouro honorária da France Football, virou embaixador da ONU e da Unesco e até foi ministro dos esportes no Brasil. Pelé não foi apenas um craque, foi uma marca, um símbolo global, uma força da natureza que mudou para sempre o futebol. Apesar de ser reverenciado como o rei do futebol, Pelé também se viu envolvido em polêmicas ao longo da carreira, tanto dentro quanto fora de campo. Embora sua imagem pública sempre tenha sido cuidadosamente preservada, alguns episódios geraram controvérsias que marcaram sua trajetória. Uma das primeiras críticas que Pelé enfrentou veio ainda nos anos 60, quando muitos brasileiros esperavam que ele se posicionasse politicamente durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1985. Ao contrário de outros artistas e atletas que se manifestaram, Pelé adotou uma postura neutra e institucional. Para alguns, isso foi visto como uma forma de conivência com o regime. Por outro lado, ele sempre se defendeu dizendo que sua missão era unir o povo através do futebol, não fazer política. Outro ponto controverso foi sua relação com a imprensa. Pelé era extremamente midiático, mas controlava ao máximo sua imagem. Isso gerou atritos com jornalistas que tentavam fazer perguntas mais incisivas. Ele também foi acusado, em diversas entrevistas, de ser vaidoso demais e de se colocar como único responsável pelos títulos do Brasil, o que causava desconforto entre ex-companheiros de seleção, como Garrincha e Tostão. Na Copa do Mundo de 1966, Pelé se machucou após entradas violentas e foi muito criticado por ter voltado cedo demais. O Brasil acabou sendo eliminado na primeira fase. Alguns apontaram que ele forçou a volta para tentar ser o herói da competição, o que acabou comprometendo o desempenho do time. Pelé, no entanto, afirmou que queria ajudar a seleção, mesmo não estando 100%. Sua ida ao New York Cosmos, em 1975, também gerou discussão. Muitos diziam que ele havia traído o Santos, clube que o consagrou por dinheiro. Na época, ele recebeu um dos maiores salários do futebol mundial. A justificativa dele foi que queria ajudar a popularizar o futebol nos Stadium Kaiwa e encerrar sua carreira internacionalmente. Ainda assim, a decisão dividiu torcedores e parte da imprensa brasileira. Na vida pessoal, Pelé também foi alvo de polêmicas. Durante muito tempo, ele se recusou a reconhecer uma filha, Sandra Regina, fruto de um relacionamento extraconjugal. Mesmo com exames de DNA comprovando a paternidade, Pelé nunca estabeleceu laços afetivos com ela, e nem compareceu ao seu funeral em 2006, após ela morrer de câncer. Esse episódio manchou a imagem do rei perante parte da opinião pública, que esperava mais empatia dele como figura humana. Outra questão frequente foi sua relação com o dinheiro. Embora tenha ganhado milhões ao longo da vida, Pelé enfrentou diversos problemas financeiros no início dos anos 200, principalmente com investimentos mal-sucedidos e maus empresários. Ainda assim, conseguiu se recuperar e voltou a faturar com publicidade, livros, documentários e produtos licenciados com seu nome. Apesar de todos esses episódios, Pelé sempre conseguiu manter sua imagem de ídolo.
Mas como qualquer figura pública de grande impacto, também teve que conviver com erros, omissões e escolhas contestáveis, algo natural para alguém que viveu por tanto tempo sob os holofotes do mundo inteiro. E assim finalizamos mais um episódio do Tubarões de Sucesso, um canal feito para quem acredita que grandes conquistas começam com grandes histórias. Hoje, mergulhamos na jornada do eterno rei do futebol, Pelé, um ícone que transcendeu os gramados e se tornou símbolo do Brasil no mundo. Mas como vimos, nem todo reinado é feito só de glória. Pelé teve que driblar não só adversários, mas também críticas, polêmicas e escolhas difíceis ao longo da vida. O que você achou dessa história? Você acha que Pelé foi apenas um gênio com a bola nos pés? Ou deveria ter usado sua influência de forma mais ativa fora de campo? Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nessa trajetória. A gente lê tudo e responde sempre que possível. Se esse conteúdo te inspirou, deixa o like. Isso mostra pra gente que estamos no caminho certo. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos tubarões que vamos revelar por aqui. Tubarões de Sucesso, porque quem aprende com os gigantes vai mais longe. Nos vemos no próximo vídeo.